incluindo a própria geografia, né? Porque sem conhecer a distribuição de chuva, você não pode fazer classificação climática também, né? E esses instrumentos, embora tenham, por exemplo, um formato diferente, mas eles medem a mesma coisa. Só para dar uma ideia, por exemplo, esse aqui tem um bocal menor do que esse. Qual que coleta mais chuva? É a mesma coisa. Os dois coletam a mesma quantidade, a mesma altura de chuva. Isso aí é um conceito que a gente, sem querer, acaba achando que não é, mas se você fizer uma comparação, onde chove mais? Numa lata de sardinha ou numa piscina? A altura que vai ser é a mesma. Então não depende do tamanho do bocal. Agora o volume acumulado, sim. Aí é uma questão de como fazer a pergunta. Então se eu perguntar, onde vai acumular mais água em volume? Numa piscina ou numa lata de sardinha? Aí é óbvio que vocês vão falar piscina. Não sei se deu para entender, porque a chuva, né, na mesma região, ela aproximadamente é homogênea, né? Então, se você tiver um piscinão, tiver uma latinha, a altura final da água vai ser a mesma, não depende da área, depende só da quantidade de chuva na unidade de tempo. Então não depende desses bocais, tá certo? Bom, aproveitando esse aqui, esse é um instrumento importantíssimo em meteorologia, porque ele dá não só o total de chuva, mas ele dá também a intensidade da chuva, que é muito mais importante. Se você falar, choveu 200 milímetros em 24 horas, que é uma chuva para ninguém pôr defeito, é chuva de um mês inteiro. 200 nunca aconteceu, estou exagerando, mas 130 e poucos milímetros em menos de 3 horas já deu. Bom, vocês talvez não tenham ideia do que seja 110, 120 milímetros. Então, se você tiver uma área de 1 metro quadrado e você jogar 1 litro d'água, você vai ter uma película de água da espessura de 1 milímetro. É só fazer a conta. Então, 1 litro d'água são 1000 centímetros cúbicos. 1 metro quadrado são 100 vezes 100 centímetros quadrados, que dá 10 mil. Aí você divide, vai dar 1 sobre 10 centímetros, ou seja, 0,1 centímetro ou 1 milímetro. Então parece pouquinho, né? Puxa, 1 milímetro de chuva. Como é que uma chuva de 30 milímetros inundou meu quintal, inundou minha casa, inundou minha rua? Como é que se explica isso? 30 milímetros. Proporção, né? Bom, primeiro, concentração dela. Se você pegar uma garrafa, colocar um funil e jogar água toda de uma vez, o que vai acontecer? Vai transbordar. Vai transbordar antes dela conseguir penetrar. Vocês concordam? Porque o limitante é o gargalo, é o tamanho da boca da garrafa. Agora, se você jogar devagarzinho, não dá esse transbordamento. Então na natureza é a mesma coisa. Agora imagine que você tem 1 litro d'água por metro quadrado. Se você tiver uma altura de 3 centímetros, ou seja, 30 milímetros, quantos litros d'água são? Cada litro é 1 milímetro. 30 milímetros, 30 litros de água por metro quadrado. Agora vocês têm uma área extremamente pavimentada, com casas, asfalto, calçadas, etc. E esses 30 litros não tem para onde ir. Mas 30 em cada metro. Aí você junta 2 metros, são 60. Aí você pega milhares de metros, quantos milhares ou milhões de litros d'água você vai juntar? Então uma chuva de 30 milímetros, que já é uma chuva, né, que pode causar muito problema, se ela ocorrer, por exemplo, em meia hora, em menos de meia hora, ou até mesmo em 1 hora, ela vai provocar inundação em regiões como a nossa, né, de São Paulo, que é altamente urbanizada. Aqui no parque não acontece nada, porque aqui tem muito, né, aonde absorver, então muito gramado, né, não tem esse problema, tem árvore, vegetação, etc. Agora, na natureza, a gente vai alterando, né, a configuração da topografia daquele local, então a natureza dá a resposta. Olha, eu não consigo absorver, porque eu só asfalto, eu não consigo, né, absorver água. Então, manda a água embora. Para onde ela vai? Vai para os bueiros. E os bueiros, coitados, não conseguem suportar 30 milímetros. Agora, imagine uma chuva de 70
de 100 ou 120, que nem aconteceu agora esse ano, né? Em menos de 2 horas. Então, de março. foi aquela dia 12, um dia fatídico, né? Dia 12 de março, que parou São Paulo inteiro. Foi apenas uma chuva de 120 milímetros em menos de 2 horas, só isso. Bom,